Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Clube Damas de Ferro. E hoje vamos discutir sobre o texto de Imposto Global, escrito pela professora e socióloga Maryse Schonz, disponibilizado na plataforma O Tempo. O texto traz uma argumentação muito forte sobre os debates que estão acontecendo no G7 sobre o imposto global. Fiquem com a gente e escutem o conteúdo. Maryse Schonz escreveu esse texto de acordo com uma notícia que saiu, que o G7 eles chegaram a um acordo sobre imposto em âmbito mundial. E aí, vamos lá. Na última semana, países do G7 chegaram a um acordo histórico que decidiu por estabelecer uma espécie de tributo mundial. Esse imposto global, que terá a alíquota de pelo menos 15% ou mais, de acordo com a proposta da França, tem por objetivo limitar a prática do chamado dumping fiscal. Ou seja, a prática de uma empresa se instalar em outro país para pagar menos impostos, mesmo prestando serviço em outras nações. Essa reforma fiscal em âmbito internacional tem como um dos maiores efeitos previstos a tributação de multinacionais do ramo de tecnologia. A busca pela coordenação para a aplicação dos novos regulamentos tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões da OCDE. Apesar de ser ainda um primeiro passo, a tendência é que o exemplo do G7 acelere um acordo geral com os demais países, detalhando inclusive algumas questões específicas que não foram abordadas no acordo anunciado, como, por exemplo, quais tipos de pessoas jurídicas serão afetadas pelo novo regulamento fiscal. As históricas dificuldades de um acordo global parecem superadas quando a possibilidade é que estados e políticos consigam concentrar mais poder e mais recursos. Apesar do imposto mundial ser reanunciado como uma forma de aumentar a justiça fiscal, ao fazer grandes empresas pagarem mais impostos, aumentar a arrecadação se tornou um imperativo financeiro inadiável, especialmente após o aumento das dívidas internas e alargamento dos déficits fiscais de diversos países, em razão das medidas de combate à pandemia do Covid-19. É importante contextualizar que este acordo significa um desdobramento de um conflito não declarado de diversos governos, especialmente Estados Unidos e países europeus, contra as chamadas Big Techs, Microsoft, Apple, Google, Facebook, etc. E outros grandes players no mercado de setores específicos, sendo o principal alvo a Amazon. A impressão pública generalizada, que vem sendo propagada em várias mídias por meio de extensas matérias e até documentários sensacionalistas, entende que essas companhias detêm poderes demais, grande acúmulo de dados pessoais e preferências individuais dos seus consumidores, e geram pouco retorno aos seus países de origem. A crítica aqui, obviamente, se dá ao ponto de vista fiscal. O imposto mundial parece contribuir com um cenário de interligação planetária entre os continentes que muitas vezes é posta em dúvida por analistas e especialistas. Várias são as dúvidas sobre os reais efeitos dessa intervenção global nas dinâmicas da economia, mas desde já, essa resolução favorece o intervencionismo estatal e produzirá muitas novas dificuldades para a liberdade econômica internacional. Aqui, a Maryse Schonz, ela traz em debate esse imposto global que foi acordado entre os países do G7, e ela fala um pouquinho como que isso dá brecha para muito intervencionismo estatal. E ela fala que uma coisa que impulsionou muito essa discussão e fez com que o G7 concordasse com esse imposto global foi com base nesse grande poderio que está tendo essas empresas mais voltadas à tecnologia. Então, eles acham que essas empresas estão crescendo demais, estão tendo muito poder de acordo com os dados que elas estão acumulando e a influência que essas empresas acabam tendo diariamente na vida das pessoas. Com base nesse argumento, eles estão tentando barrar um pouco isso. E a gente sabe que muitas multinacionais se instalam em países onde tem menos imposto. Então, eles queriam também colocar esse imposto padrão para que as multinacionais não tivessem assim para onde correr, digamos assim. Só para mencionar, os países do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. São esses países que acordaram de acordo com esse imposto global. Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre Thomas Piketty. Thomas Piketty é um economista francês e ele lançou um livro que vendeu muito, que é bem engraçado, mas enfim,
O nome do livro é O Capital no Século XXI. Então, ele faz uma crítica dentro da nossa contextualização de propriedade privada e capitalismo no século XXI, mesmo estilo que a gente vê em O Capital de Karl Marx, só que para a nossa realidade hoje. E antes de começar a falar o que o autor argumenta, né, porque na realidade essa ideia de imposto global, ela retoma os debates exatamente com Thomas Piketty, quando ele lançou o livro dele, e para a gente ver o quanto o pensamento que fica na academia, ele não fica na academia, né, ele vai ainda mais quando é um pensamento estatista ou populista, ou enfim. Mas, enfim, Piketty concedeu uma entrevista para o El País e ele foi questionado sobre o seguinte: o senhor é proprietário? E ele respondeu: sim, mas o presidente Emmanuel Macron decidiu me exonerar do imposto sobre a fortuna. Na França, o Imposto de Solidariedade sobre a Fortuna, ou ISF, foi abolido em 2017 e substituído pelo Imposto de Solidariedade sobre a Fortuna Imobiliária, ou ISI, que não se aplica ao patrimônio financeiro. Ou seja, Thomas Piketty não precisa pagar o imposto do qual ele tanto defende, né? Fala, não me diga! Mas, enfim, eu acho que essa é uma reflexão que ele próprio deve fazer. Afinal, ele disse que ele fica bem triste porque ele não pode pagar imposto. Ele queria pagar. Ele queria pagar, exatamente. Mas eu espero que pelo menos ele faça, né? Auxilie as pessoas em vulnerabilidade, já que para fazer tanto discurso ele é bom. Enfim, qual que é a defesa de Thomas Piketty sobre o imposto mundial, né? Que ele levanta no livro dele? Bom, ele propõe uma reatualização adequada da social-democracia, pensando em um sistema fiscal liberal. Só que o que ele entende como esse sistema fiscal liberal? Não é algo que vai priorizar a liberdade individual ou priorizar menor arrecadação de imposto pelo indivíduo. Não, ao contrário, ele quer fazer totalmente o sistema ao contrário. Ele defende um imposto progressivo sobre os rendimentos, ou seja, ele quer taxar de 90% a 95% o 1% mais rico da população. Porque ele diz, se o cara tem 1 bilhão e a gente taxa 95%, ele vai ficar com 100 milhões? Com 100 milhões ele pode viver a vida, né? Afinal, o cara não trabalhou a vida inteira para conquistar esse patrimônio, né? Caiu do céu. Ele entende isso, só que é algo muito legal que ele diz que é uma utopia isso, que isso nunca iria acontecer. E essas questões que eu estou trazendo para vocês não são muito antigas, são coisas que eles debateram há 5 anos atrás. Então, eles debateram isso em 2016, a gente está vendo essa utopia sendo realizada em 2021, né? Então, ele diz que o objetivo desse imposto anual, esse imposto progressivo aplicado sobre o capital, ao nível individual, né? Ou seja, a cada dono de empresa, a cada bilionário, a cada pessoa que conseguiu enriquecer através do seu trabalho, é sobre o valor líquido dos ativos que cada um controla. Ou seja, ele divide, e eu acho isso sensacional, que ele até parou para definir qual seria a melhor forma, né, de criar esse imposto global. Ele divide esse imposto em 3 variantes. A primeira variante seria uma taxa de 0% abaixo do 1 milhão de euros. Depois, 1% entre 1 e 5 milhões de euros, 2% acima de 5 milhões de euros. Ou seja, quem não ganha nada até 1 milhão de euros não pagaria esse imposto, só acima disso. A segunda variante, adicionar, vocês estão vendo que ele está criando algo, né? 5 ou 10% nos escalões superiores, acima dos 1.000 milhões de euros. A terceira variante, adicionar 0,1% nos escalões inferiores, acima dos 200 milhões de euros, e 0,5% entre os 200 e 1 milhão de euros. Então, esse imposto seria para complementar o que já existe. Então, a gente já vê o argumento da Marisa sendo completamente correto quando ela vê que essas pessoas que defendem esse imposto global, né, esse aumento de imposto, eles querem realmente dar um maior papel para o Estado. Ou seja, e daí que eu disse que a gente ia tacar fogo, porque daí a gente pega a Hayek, que ele diz o quanto é ineficiente nós colocarmos um ente centralizador como planejador da vida dos indivíduos. Ou seja, a gente vai colocar as nossas vidas em maior controle do Estado. O Estado vai conseguir definir todas as nossas vidas. Ah, mas a gente vai só pegar o 1% mais rico da população. Tá, beleza.
E quem é que, quantos empregos a Amazon geriu por conta de ser uma das empresas com maior lucro, né? Quantos empregos, vamos pegar no Brasil, a Magazine Luiza fez, e muito legal que a gente viu agora, foi aprovado o fundão eleitoral, né? E o Luan Esperandil fez um jogo ali que eu achei muito engraçado, que ele disse: quem que vocês acham que cresceu mais nos últimos anos? O fundão eleitoral ou a Magazine Luiza, né? E o fundão eleitoral cresceu mais do que a Magazine Luiza, né? Para a gente ver o quanto o poder do Estado ele é predominante. A proposta, para a gente encerrar a proposta em si do Piketty, ele chama essa proposta de caça às fortunas mal adquiridas. Ou seja, cada pessoa, as multinacionais ou os bilionários do planeta, né, eles têm arrecadado fortunas que são mal adquiridas. Por que ele diz que são mal adquiridas? Porque essa fortuna que eles conseguem são porque países não desenvolvidos, ou países pobres, ou nações pobres, acabam servindo para essas empresas. Então ele vê como se fosse algo sem troca, entende? Como se esses países, como essas populações, elas apenas trabalhassem para as multinacionais e para os bilionários e não recebessem nada em troca. Não como se fosse uma troca, que eles estivessem recebendo algo. E ele quer esse imposto exatamente isso. Por quê? Se os bilionários e as multinacionais crescem e enriquecem em cima dessa população, por que não divide o lucro? Né? Por que a gente não divide o lucro? E daí a gente pensa, assim, sem maldade, né? Isso seria ruim? Não seria, seria bem legal, né? Vamos dividir o lucro com todo mundo, viver num socialismo, como ele chama, socialismo progressista. Vamos viver isso, vamos viver tudo na paz e o amor, né? Afinal, ele diz que a riqueza e a propriedade privada, ela não pode ficar apenas em uma parcela da população, né? Isso tem que ser movimentado, todo mundo tem que ter direito à propriedade. Só que eu não sei qual que é o tamanho que ele imagina que é a terra, né? Pra gente viver todo mundo ter propriedade. Então, essa defesa que ele faz, né? Ele diz que a prosperidade dos países ricos, né, não existiria sem os países pobres, né, que o enriquecimento que gerou nessas multinacionais, nessas empresas de tecnologia, ela sempre teve benefícios por conta da divisão internacional do trabalho e a exploração dos recursos naturais e humanos de toda a parte do planeta Terra. E que, obviamente, os ricos eles não iam continuar ricos, não ficariam ricos se isso não acontecesse. E para evitar que esse dinheiro, que esse lucro seja mal utilizado, ele também acha necessário que a gente precisa perseguir essas fortunas que foram mal adquiridas, né? Afinal, todas essas pessoas, claro que a gente comentou isso semana passada, né? Inclusive, que existem muitas pessoas que herdam, enfim, fortunas, mas essa não é a questão que ele pega, porque inclusive ele nem coloca isso dentro do seu argumento, mas ele quer falar das empresas mesmo, tipo a Amazon, a Netflix. Então, é essas empresas que ele puxa, porque ele diz que se o pobre, né, não acabasse tendo acesso a isso, as empresas não iriam enriquecer. Só que daí eu pergunto para vocês uma coisa que foi o que eu estava pensando antes disso, né? A Amazon, ela conseguiu proporcionar ao pobre um acesso mais fácil. A própria Netflix, quem conseguiria antes assinar uma TV a cabo, alguma coisa assim, para conseguir ter acesso a todos esses filmes? Se antes não existisse a Netflix, tu paga, acho que é R$ 32,90 mensal agora. Ou o próprio Spotify, que, por exemplo, a conta universitária é R$ 9,90. A Amazon Prime, se for assinar, é R$ 9,90, tu não paga nem frete. E como que isso surgiu, né? Como que isso retornou ao debate? Bom, isso retornou ao debate porque o presidente Biden, nos Estados Unidos, ele aumentou o seu imposto. O Rafael das Ideias Radicais tem uma frase que eu acho legal, que ele fala que eles são contra a competição tributária. Então, para eles não perderem, eles falaram, ué, por que a gente não vai falar de um imposto global, né? Então, tudo começou aí, quando os Estados Unidos aumentou seus impostos e eles precisam que o mundo inteiro acatem as suas ordens, afinal, eles não podem perder. Só que eles não veem aliás, eles veem porque eles querem mais poder, né? Só que as pessoas, a população em si que defende esse tipo de argumento, não consegue ver que na realidade o que está em jogo em tudo isso é a gente dar mais poder para o Estado e tirar o poder do indivíduo. E isso é extremamente negativo. Porque uma coisa e isso também, tanto Hayek quanto Friedman falou sobre isso, a gente fazer um imposto negativo para auxiliar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Auxiliar quem não tem condição. Outra coisa é a gente criar um super imposto mundial global, né, que vai pegar
95% da riqueza de quem gerou sua própria riqueza, né? A riqueza dos milionários, das empresas, enfim, e dividir isso em países. E acaba que, querendo ou não, e talvez eu vou ser um pouco dura, e muitas pessoas podem não concordar com isso, mas acaba que, querendo ou não, em que em muitos casos nós vamos acabar beneficiando pessoas incompetentes, exatamente como o próprio governo faz, né? Quando uma empresa do qual eles têm algum interesse político por trás disso não consegue se manter, eles vão lá e subsidiam. Então, vai ser a mesma coisa dentro do imposto global. Só que vai acabar dando mais poder aos estados. E agora eu até pensei numa coisa muito engraçada que aconteceu, né? Agora até entendo, porque eu até esqueci o nome dele, como é que é o nome do dono da Amazon? Que ele vai ir agora para fazer uma viagem. Isso, ó, agora até sei porque ele foi fazer uma viagem espacial, né? Vai que ele consiga habitar outro planeta, daí a gente vai poder estar indo para lá. Eu Mas sei de uma coisa, onde a Amazon vai, eu tô indo eu também vou. exatamente. Pago o pau mesmo, porque é maravilhosa. Azar. Paciência, se a Amazon for para Marte, a gente tá indo. Mas enfim, gente, a questão do imposto é bem complexa, né, para a gente debater apenas em uma discussão. Tem muitas coisas que estão por trás, mas eu acho que tem 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, o conhecimento gerado dentro da academia, até porque Thomas Piketty, ele é professor de uma universidade de França, agora eu não vou, da França, que eu não vou lembrar qual que é o nome. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar. A segunda coisa que a gente tem que pensar é quão predominante é o poder dos Estados Unidos sobre os outros países e o quanto ele perdeu a própria noção que está dentro da sua Constituição de liberdade individual, porque afinal eles só estão pensando dentro do seu próprio poder. E a terceira coisa que a gente tem que pensar é o quão vai ser difícil para a população como um todo conseguir adquirir, se isso se concretizar, óbvio, adquirir produtos que hoje ela tem facilidade, né? O quanto isso vai reduzir dentro de países onde a economia não consegue se manter, né? Países mais pobres. Sabe o que eu percebi da semana passada para essa? Semana passada, para quem não estava, a gente discutiu sobre protecionismo. E como que a tendência das pessoas a acreditarem que esse é o caminho. E é muito engraçado, porque essa semana a gente está discutindo sobre o imposto global. Então, eu estou vendo que é uma tendência ou todo mundo quer fechar seu paizinho e não abrir para ninguém, ou todo mundo quer, vamos definir uma coisa unificada para geral. Então, a gente vê que esses dois métodos eles são ineficazes. E a partir do momento que você defende as ideias liberais, é justamente esse lance de você abrir. Então, que foi o que a gente discutiu semana passada. A gente abre os portões para quem quiser comercializar com quem quiser, cada país quiser comercializar com os outros, e a partir disso você não fica protegendo indústrias e empresas específicas com esse protecionismo, com esses impostos específicos de produtos que estão entrando, e ao mesmo tempo você não fica entrando nessa onda de querer colocar imposto ou diretrizes para todos os países. Então é legal a gente perceber que as mesmas pessoas, muitas vezes, que defendem o protecionismo são as mesmas pessoas que defendem essa unificação global. E como que isso é extremamente contraditório. E é uma das discussões que eu mais percebo que a gente, enquanto liberal, fica perdido de novo, porque a gente não defende nenhum dos extremos, né? A gente defende simplesmente você abrir a oportunidade para quem quiser comercializar com quem quiser. E o que eu percebi, assim, lendo das notícias sobre esse imposto global, como isso está passando de informação, né? Como que isso já está entrando, lógico, tudo entra, em questões políticas. Então, como que o mundo está observando isso? Caramba, como que os Estados Unidos está mais legal? Tá querendo conversar, tá querendo ser amiguinho de todo mundo, mas é porque o quê? O Trump, o malvadão, saiu e agora entrou o Biden. E como que a imprensa tá colocando isso, que eu acho que a Marisa ela foi muito cirúrgica, como que essa imprensa tá sendo muito sensacionalista, né? Tá pegando isso e jogando nas pessoas como que
nossa, agora é muito legal, nossa, agora todo mundo quer ser amiguinho, tá todo mundo querendo unificar o imposto global, a gente não vai deixar essas empresas tecnológicas ganharem e tudo mais. E a Thay foi legal também o que ela comentou, né? O quanto que essas empresas nos geram de empregos. E não só isso, o quanto essas empresas elas não fazem o produto final ficar mais barato a partir desse imposto menor, né? E eu acho que é mais fácil você mostrar isso. Isso é um ponto até que eu acho que eu discordo. Eu não sei se você acredita nisso, Thay. Mas eu acho que é mais fácil você mostrar isso até para uma pessoa mais pobre do que para outras pessoas, assim. Porque se você chega para uma pessoa mais pobre e você fala, olha, tá vendo essa lojinha aqui que você tá pagando mais barato? Você tá pagando mais barato porque essa lojinha fez essa ação. Para ele tá legal. Não, se essa ação é legal. Assim, as experiências que eu tive, eu consegui observar que é mais fácil você convencer alguém assim. Eu acho melhor conversar com uma pessoa dessa forma, porque você coloca na prática, ó, você tá conseguindo usufruir desse produto por esse preço, por causa dessa ação direta que aconteceu. Porque se você chega pra. Eu acho que é impossível você chegar pra uma pessoa pobre e perguntar: você gosta de imposto? E ela te falar assim. Entende? Então, eu acho que é mais fácil você lidar com esse tipo de pessoa. E eu acho que essas ações que estão sendo implementadas acaba que é a galerinha que a gente fala que tá militando aí, entende? Que compra a ideia e acha que isso é maravilhoso. Que compra a ideia de que o Biden tá sendo legal. Então, eu acho que é mais difícil lidar com essas pessoas em específico. Então, Esté, eu tava até falando com a Camila essa semana sobre isso, que o pobre, né, o cara que trabalha, ele realmente quer trabalhar e manter a sua vida. Então, é muito difícil. E tu pode perceber que raramente, talvez isso seja negativo e positivo, ele tá preocupado com o que acontece na política. Nós estávamos debatendo a questão do fundo eleitoral, que foi aprovado essa semana, né? E a gente percebe que as pessoas elas não estão se importando para isso, o que é ruim. Mas, ao mesmo tempo, elas estão se importando porque o preço dos alimentos de cesta básica estão caro. E daí eu volto a questionar aquilo que eu falei semana passada. Vamos defender retiradas dos impostos ou diminuir os impostos em cima do videogame, sendo que a gente não está pensando no básico. Se é o pobre que mais paga imposto, por que a gente não parte desse princípio? Por que a gente não parte de perceber sobre isso? Né? E daí a gente percebe algo que Hayek também falava, eu vou insistir bastante nele hoje, né? O quanto que esse poder que a gente dá às agências governamentais, eles são coercitivos. E é exatamente isso que acontece. Tanto o fundão eleitoral, quanto o imposto global, quanto qualquer outro tipo de imposto, eles são instrumentos utilizados pelos governos, né? Esse governo que a gente pode perceber que ele é ilimitado, então ele não tem uma estrutura pequena, ele é gigante, para acabar desqualificando o indivíduo em exercer a sua própria liberdade individual, a sua própria escolha. Porque quando a gente cria um imposto global, quando a gente define que vai ter um fundão eleitoral ou qualquer outra coisa, a gente tira do próprio indivíduo a opção dele poder escolher. E quando a gente está fazendo isso em empresas, a gente acaba tirando a própria empresa de poder escolher em qual país ela vai ter a sua sede ou ela vai ter a sua administração, porque o imposto é menor. Qual empresa vai escolher um país onde o imposto é maior? Cara, isso é ilógico. Não precisa pensar muito sobre isso, né? E daí eu acho muito engraçado que as pessoas, né, os militantes, eu vou usar esse termo, e desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas os militantes mais propriamente da esquerda, mas não tem só na esquerda, porque agora o bolsopetismo ele está bem grande, bem próximo e bem unido, eles acabam não percebendo, acho que é a inocência da minha parte, né? Porque eles percebem isso, que o problema em si é o poder do Estado. Eles acabam julgando as empresas como algo negativo no âmbito mundial, que as empresas são as malvadonas, as cruéis, os monstros. Só que, na realidade, quem realmente tem o poder de limitar o indivíduo, limitar as pessoas, é o Estado, não são as empresas. As empresas, ao longo da história, a gente pode ver isso nos índices de pobreza mundial, o quanto reduziu isso, elas acabam proporcionando benefícios para as pessoas. Elas não proporcionam pobreza, ao contrário do que as pessoas dizem, mas o capitalismo destrói o meio ambiente. Sim, ninguém está dizendo que o capitalismo não destrói o meio ambiente, mas
o problema é o capitalismo que destrói o meio ambiente, é o controle estatal que está por trás disso tudo. Então, tem N fatores que a gente pode debater. A própria questão da educação. O problema são os professores, em alguns casos sim, eu tive a prova essa semana, mas os problemas são os professores ou realmente o MEC, no caso do Brasil, que controla até o que o professor pode ou não pode dizer em sala de aula? Então, tem N fatores que estão por trás disso, e esses N fatores que as pessoas não conseguem perceber. Elas percebem o que a mídia traz, e a mídia ela é extremamente manipuladora nas suas questões. Claro, não estou dizendo para vocês nunca mais lerem notícias, gente, não. Vocês precisam ler as notícias, mas eu acho que todo mundo é inteligente para saber o que é, o que não é. Tu pode buscar os dados para saber o que é, o que não é. Mas as pessoas elas não querem buscar isso. Elas querem informação de fácil acesso. E a gente está na geração onde a gente tem o maior acesso à população e automaticamente a gente tem o maior número de pessoas que defendem o controle do Estado, né? E é sempre assim, vocês podem perceber nos últimos anos, desde que o acesso à informação ele ficou maior, na realidade sempre foi assim, mas agora é mais nítido, a população ela sempre caminha, as massas sempre caminham para onde a mídia joga. E sempre foi assim. Então, se a mídia jogar em defesa do imposto global, a massa vai para o imposto global. E como a mídia ela não quer ser prejudicada pelos governos, eles vão acabar jogando, e isso provavelmente daqui uns 2, 3 anos, se a gente ainda estiver discutindo sobre esse tipo de assunto, a gente vai falar, poxa, olha, lá em 2021 a gente falou sobre isso, e olha aí como a gente está hoje. Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nessas questões, e eu sempre defendo a questão de o quanto é importante a gente falar sobre isso, discutir sobre isso, e muitas vezes eu sou linchada em vários espaços porque eu bato sempre de frente com isso. Gente, vocês estão olhando o inimigo errado? Vocês não estão olhando o inimigo certo. O inimigo que controla as suas vidas é o Estado, e tu quer dar mais poder para ele? E tu quer viver dentro de um socialismo? Tá. E daí, como existe um meme agora nesses últimos tempos, né? Talvez Cuba, a população não é tão favorável assim, né, ao socialismo, pelo que a gente, aliás, pelo que a gente viu até segunda. Não, tá, saiu que Cuba, na verdade, é neoliberal, viu? Saiu, Cuba é neoliberal. E mesmo assim, os Estados Unidos, que são malvados, estão, né, fazendo bloqueios econômicos. Então, tipo assim, eu acho que eu estudei errado, sabe? Mas tudo bem. Eu tô tendo que reaver alguns artigos por aí, porque na minha cabeça Cuba não era liberal, mas pelo visto é. Não, e a população é feliz, né? Nunca teve nenhum caso de ninguém fugindo, né, e sendo morto. E eles também não conseguiram internet só em 2018, porque porque o governo proibiu, o governo, aliás, proibiu, ele não permitiu o acesso à internet, né, ele não permitia que isso tinha lá, ele também não cortou a internet na segunda-feira da semana passada, né, para ninguém saber o que está acontecendo lá, mas agora ele aceitou, afinal, dos malvadões, né, ele aceitou ajuda agora, dos malvadões. Mas Cuba não tinha nem coronavírus mais, na última vez que eu falei com um militante, não tinha. O mundo inteiro tem coronavírus, mas não, Cuba jamais. É imune, tem uma cápsula, assim, ó, da AstraZeneca, assim, ao redor de Cuba, lá não entra. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. Tchau. Então, é complicado. Só para dar um exemplo do que a própria Marise traz no texto, um trechinho de uma notícia, da notícia que saiu. Com a chegada de Biden ao poder, Washington adotou uma posição conciliatória em relação a esse acordo, principalmente porque a visão de cooperação global é mais recorrente do ponto de vista da evolução política e econômica dos Estados Unidos. Então, adotar esse acordo, né, estar de acordo com o que foi proposto pelos outros países, faz do Biden agora, ele está no outro patamar, né, diante das notícias. Então, ele está percorrendo aí um caminho para trazer evolução econômica e política aos Estados Unidos. E, enfim, gente, é isso que está sendo dito aí. E, assim, parece estranho, mas é o tipo de coisa que eu escutei, assim, esse mês, do pessoal da minha faculdade. Que eles acham, eles estavam batendo palma pro Biden mesmo, eles estavam falando isso. Que agora os Estados Unidos estão bonzinhos. E é bem isso que a gente observa.
Uma coisa que eu sempre gosto de observar, de lembrar, quando alguém fala, ou então alguém aplica ou fala que vai aplicar uma política pública, é de baixar. Um dos melhores ensaios, pelo menos na minha visão dele, é o que se vê e o que não se vê. Sempre que existe uma política, eu penso, o que é que se vê? Qual é o objetivo daquela política e qual é a finalidade dela? E o que é que realmente vai acontecer? Então, por exemplo, está dizendo que as empresas que vão pagar imposto, 15%. Isso é o que se vê. O que é que não se vê? É que essas empresas, elas não vão pagar esse imposto. Elas vão repassar para o consumidor. Porque é isso que acontece com o aumento de impostos. Além dessa questão de o objetivo de uma política pública e o que realmente acontece, quais são as consequências não intencionais, é de que até que ponto essas big techs elas vão ser contra esse imposto. 15% é algo considerável, mas elas vão sobreviver. Quem não vai sobreviver com o aumento de impostos são as empresas menores. Elas já estão consolidadas. Elas não têm esse tipo de preocupação. Então, será que elas seriam contra esse tipo de imposto? Ou elas seriam a favor para retirar parte da concorrência? Eu percebo nisso um pouco a mesma coisa que aconteceu com as drogas. Essa ideia de que os países, eles colocam um mal na frente deles, um mal global, e eles têm que combater isso através de uma política. E todos ali que acordaram têm que seguir. Então, eu relaciono muito com a trajetória histórica que teve com a guerra às drogas. Um país começou a ver que estava tendo problema de droga. Aí outro que também começou a ter esse problema. Vamos se juntar aqui e fazer guerra às drogas. Vamos colocar algumas políticas aqui que os países têm que seguir e desse jeito a gente vai combater esse mal que são as drogas. O que virou? Aumentou a violência, aumentou a corrupção, não ajudou em nada a questão do controle em si das drogas, no sentido de conscientização da população de que isso seria algo ruim, porque eu particularmente, assim, só vejo aumentar o uso de drogas. E eu vejo que esse imposto ele vai ser a mesma coisa, que nem o Gustavo falou. Na prática, eles estão pregando que vai ser uma coisa incrível, que eles estão combatendo esse grande mal, que são essas multinacionais tecnológicas que estão com seus dados. E o que vai acontecer no final das contas? Essas empresas elas vão achar uma forma, o Thiago mesmo falou, da questão do próprio dinheiro, arrumar uma forma da moeda ser outra, fugir disso de alguma forma, as maiores empresas vão achar essas formas e vão conseguir entrar nisso mais fácil do que as pequenas empresas, e quem vai se fuder no final das contas, nesse caso, é a pessoa que compra também, como sempre. Então, você vê que é sempre a mesma coisa, e isso é um pouco triste até, porque você vê que é a mesma coisa, cara, passa o tempo, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Oi, Sté, deixa eu ler uma frase do Stiglitz, eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, ele está junto com o Piketty desde sempre, né, em defesa desse imposto global, e ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada, mas, cara, não tem como discordar dele e a gente sabe o motivo, né? Ele falou o seguinte, numa entrevista para o UOL, a maior parte das empresas americanas são mais criativas nas soluções fiscais do que no desenvolvimento de novos produtos, né? Ele ironizou isso dizendo que a maioria das empresas buscavam administrar suas receitas milionárias de propriedade intelectual na Irlanda, porque, querendo ou não, lá é um paraíso fiscal, entre aspas, digamos assim, né? Então, ele ironizou dessa forma e eu concordo com as empresas, tem que mesmo buscar fazer o quê? Vai deixar 50% do teu lucro imposto para um estado que oferece um serviço público muito ruim para a população, porque não vem me dizer que o serviço público é bom, porque não é. Ô, Thay, relacionado com isso, qual a área do direito que mais ganha? Direito tributário, né? Advogado tributário ganha pra caralho. Por quê? Eu ia dizer que, na realidade, eu acho que a elite do funcionalismo público, onde tem os grandes nomeados juízes, né, no nosso Brasil, eles ainda batem essa questão. Mas aí é estatal. Se você for pra pensar assim, na advocacia, caralho, quem mais ganha é o quê? É tributário, lógico. Velho, você valoriza muito o profissional que te livra de imposto. Caramba. Quando chega o na época de imposto... mais bem valorizado do Brasil. Com certeza. Nossa, eu queria... Gente, assim, é muito engraçado quando você pega para estudar direito tributário. É horrível. E é uma das matérias mais difíceis, por quê? Porque não tem lógica.
Beleza, nas outras áreas, assim, nas outras matérias, você ainda, tipo, você fala, não concordo com isso, mas tem ali um raciocínio. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou Quando menos. você chega em direito tributário, você fala, por que isso existe? Da onde que eles tiraram isso? Não tem explicação. É isso. Eles tentam jogar umas teorias ali, mas você fica, não, querido, não vai colar. Mas Não tem cola, né? Na desculpa. realidade. Sim, cola muito. É só olhar o imposto global pra gente ver o quanto cola. Mas aí você fica pensando, por que isso aqui é 15%? Porque alguém na sua mente escutou uma voz vinda, sei lá eu, da onde, de Marte, falando que essa é a melhor solução para a pobreza e a desigualdade no mundo. Né? Criar mais um imposto que quem vai pagar mais ainda é o pobre. Mas vamos fazer essa lógica, afinal. Mas uma coisa que eu fico assim, espantada também, que eu acho que é um ponto interessante que a Marise também levanta, é como que isso abre brecha para outras políticas. Então, beleza, a gente começa com esse imposto mundial. E depois? Que outra política que eles vão querer implementar em âmbito global? Aí a pessoa não, aí o país discorda. Nossa, ele não é humanitário. Ele não é conciliatório. E você vê uma pressão, e isso é muito incrível assim de se observar, só que é triste na realidade, de como essa ideia de massa ela é percebida em âmbito de países mesmo. Como tem um grupo de países aqui que são a maioria assim, que está gritando sobre uma determinada causa. O país que vai contra, ele é um horror, ele é tudo de representação de ruim no planeta Terra. O presidente já é taxado como... Lógico, a gente tem uns presidentes... Caralho, você falar que o Biden é ruim, quer dizer que você fala que o Trump é bom. Vamos lá. Mas você percebe que é uma onda. E, assim, eu fico com medo realmente. Se esse imposto vingar mesmo, que eu acho que vai acabar vingando aí, cara, e a próxima política? Vamos colocar aqui, então, esses 15% aí, beleza. A galera não falou nada? Todo mundo tá batendo palminha? O que vai ser a próxima coisa, gente? Eu tenho medo, porque eu não consigo imaginar. Talvez porque eu seja liberal. Então, para mim, isso já é um ápice de um absurdo. Mas eu fico pensando mesmo, gente, qual que vai ser a próxima política aumentando esse degrauzinho na cabeça deles, assim. Porque eu não tenho ideia. Se vocês tiverem, inclusive, para a gente já se preparar emocionalmente, podem falar. Oi, eu tenho várias ideias, mas assim, eu nem vou abrir minha boca, entendeu? Eu leio bastante absolutistas, ditadores, então eu tenho muitas ideias. Mas vamos deixar assim? Eu tô muito triste, cara, porque assim... velho, eu gosto da Amazon, tá ligado? Ou eu tô ali vamos pagando... fazer uma campanha. Vamos levantar essa tese no Twitter, assim, ó, dos mais comentados. Onde a Amazon vai, eu vou atrás. Vamos fazer uma campanha em defesa da Amazon. Porque eu fico Super pensando apoio. Que outra empresa hoje em dia que você paga 10 conto por mês e você tem direito a uma inscrição na Twitch, o Prime Video, você tem o Prime Music, não lembro se o nome é esse mesmo, né? Você tem direito a isso também. E tem mais... tem o frete grátis. Tem mais uma coisa que eu tô esquecendo. E tem o Prime Reading, que você consegue e-book de graça. Gente, pelo amor, vamos conversar. Vamos bater um diálogo. Vamos fazer um sarau pra gente defender a Amazon. Cada um escreve uma poesia ou uma música em defesa da Amazon. Isso, olha só. Eu tenho um amigo meu que ele conhece vários jingles de política. Acho que eu vou querer fazer um em defesa da Amazon. E ó, sucesso! Poetas são homens-bombas carregados de poemas que se autodestroem por algo maior, nem que esse algo seja a arte apenas. Antes, quando eu comecei a comprar livro pela internet, porque antes eu ia em lugar físico, tudo bonitinho, era Submarino, que era os preços baratos. Aí eu falava, gente, Submarino, maravilhoso, caramba, eu consegui 3 livros eu conseguia por, sei lá, R$30. Eu falava, caralho, eu pago 50 na Saraiva. Aí eu ficava, gente, auge. Aí chegou a Amazon e bateu o preço do Submarino. Eu falei, Amazon,
Eu beijo teus pés. E eu fico, gente, como que alguém fala que concorrência e livre mercado não é uma coisa maravilhosa? Olha isso! Nossa! Antes eu tinha que comprar um livro a cada 3 meses. Hoje dá para comprar 2, 3 livros por mês. Entende? A gente inverteu o cálculo. Eu comprei uns quadrinhos lindos do Harry Potter por 99 centavos. Viva o livre mercado, entendeu? Veio direto da China. Sabe aqueles textos de redação para democratizar o acesso ao cinema, à leitura? Cara, abaixa o imposto de tudo. Velho, a prova viva de que abaixar imposto. Então, cara, ajuda ele a facilitar a revisão fiscal e democratiza a leitura. Muito mais simples. Não, Gustavo. Você tem que o quê? Colocar imposto e você dá subsídio para ajudar, entendeu? É assim que você faz. Algo muito melhor. Não, exatamente. A gente taxa até o pensamento das pessoas. Depois a gente vai lá e dá um cartãozinho amarelo escrito Bolsa Família para aquelas pessoas que tu tira 3 vezes o imposto. Mas não, vamos te dar aqui porque tu precisa disso para comer, né? Afinal, tu quase nem paga de imposto, né, no Brasil, imagina. Uma coisa melhor. Eu acho melhor a gente criar um estatal que é uma gráfica. Essa gráfica vai criar livros, vai empregar muita gente, vai auxiliar muito. Nossa, nós temos a TV mágica. Lula, vamos criar a gráfica Bolsonaro. O que você acha? Muito bom, ótimo, muito bom. sensacional. Ai, você não pode falar isso, porque se o Bolsonaro escutar a gente depois, perigoso ele ir na nossa onda, entendeu? Não Tá, duvido. mas não, vamos começar pelo começo, que provavelmente o Bolsonaro nem escuta o podcast, né? Acho que ele não escuta nem as vozes da cabeça dele. Olha, mas uma coisa que também é até preocupante. Quando a gente lê Rose Ridder Lane, quando a gente lê autoras mais, digamos, antigas, né? Elas já falavam como que os Estados Unidos estavam deturpando os valores principais que fizeram deles mais famosos, né? Que seria a liberdade econômica, a liberdade individual. E como que eles estavam caminhando por um caminho que a Europa estava percorrendo, que seria passar das ideias de defesa de liberdade para as ideias de intervenção estatal. Estava tendo essa onda, na época que ela escreveu o livro, e ela comenta que ela paga muito pau ao longo do livro, inclusive, para os Estados Unidos, para aqueles valores iniciais, que é uma coisa que também a gente vê um pouco na Isabel Peterson, que é essa ideia de como os Estados Unidos tinham os valores principais lá no início e como que isso, ao longo do tempo estava sendo deturpado. E elas já falavam isso. E justamente a gente vê um país... Eu falo dos Estados Unidos porque, querendo ou não, o símbolo acaba sendo eles, né? Diante de toda a questão histórica. Essa ideia de liberdade econômica, liberdade individual, remete um pouco aos Estados Unidos. Mas eu acho que esse é um exemplo muito claro de como, ao longo da história, né, os Estados Unidos sobreviveram aos próprios valores que os primeiros cidadãos pregavam, né? Isso é muito triste até, se a gente parar para pensar, né? Só para finalizar, então, esse grupo de países, os G7, eles acordaram com esse imposto mundial. E a ideia é justamente fazer uma justiça fiscal, que seria você ali colocar o mesmo ambiente para as multinacionais. Então, elas não seriam privilegiadas em nenhum país. Então, não teria esse lance de um país ser melhor do que o outro porque tem menos imposto, mais imposto, enfim. Ficaria unificado ali. E isso, por muitas pessoas, é visto como que como é lindo a amizade entre os países, maravilhoso, Isso é visto assim para muita gente, só que a gente sabe que a aplicabilidade disso é um pouco preocupante, porque dá muita brecha para intervenção estatal. Esse imposto, ele acaba caindo diretamente para o consumidor, e a gente sabe o quanto isso é ruim, né? A gente sabe na pele isso. E o Gustavo, como bem colocou, acaba prejudicando, lógico, na receita final aí, vai foder para caralho essas empresas grandes, Microsoft, Facebook, Amazon, enfim. Só que as pequenas vão se fuder ainda mais e podem até fechar as portas. E a gente já vê que isso é muito difícil. E principalmente no Brasil, né? Já é difícil a gente colocar tecnologias em desenvolvimento, trazer inovação voltada à tecnologia.
Então, esse imposto pode ser, eu vejo dessa forma, e eu acho que a Marise, pelo texto, também vê, que isso vai acabar prejudicando mais do que ajudando aí o nosso país e também os outros, né, que concordaram com isso. E, por fim, isso pode abrir brecha para políticas futuras entre esses países também. E, quem sabe, aí um imposto ainda mais absurdo em âmbito global. E outras políticas que a gente não vai mencionar para não trazer energia negativa. Mas seria isso, gente. E é uma coisa que é legal a gente discutir, porque a gente pode estar falando disso agora, que beleza, prática, como que seria isso? Ninguém sabe. Só que já a conta vai bater aí pra gente. Então a gente vai lembrar dessa discussão que a gente teve hoje. Que triste lembrar disso, né? A gente vai sentir na carteira. Pessoal, o nosso podcast se encerra aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e fica o convite para acompanhar a gente nas redes sociais, que está na descrição do podcast, e para fazer parte do Clube Damas de Ferro. Um super abraço e até a próxima!